Oi pessoal, aqui é o Dora, canal Burrinho Esforçado, dando continuidade aqui à análise das personalidades. Hoje nós vamos conversar sobre o ISESFJ, o famoso cônsul ou cuidador. Então, vamos ver o que vamos explorar aqui e vamos aprender muito sobre essa personalidade. Essa é a nossa ideia. Então, vamos lá. Fazendo aquele nosso exercício, usando as ferramentas de AI para nos auxiliar, vamos fazer uma pergunta hoje mais completa. Tá vendo? A gente vai melhorando, burilando, melhorando até começar a chegar num nível bem legal que vocês merecem. Então vamos lá, vamos perguntar aqui para o Gemini do Google. Estamos ao vivo e hoje o tema é especial. Quero que você mergulhe fundo na personalidade ESFJ, não apenas para descrevê-la, mas para traçar um caminho real de crescimento e desenvolvimento pessoal para quem carrega essa personalidade. Aborde com cuidado e profundidade. Bom, aqui já estamos explicando a ideia que nós queremos. Queremos entender a personalidade das pessoas. Baseado no entendimento dessa personalidade, queremos traçar o melhor caminho para essa pessoa ter um crescimento pessoal incrível e que ela possa ter uma vida que ela não conseguiria ter se não tivesse planejado, se não tivesse trabalhado, se não tivesse entendido ela mesma, resolvido os problemas com ela mesma, para chegar num nível, cara, que poucas pessoas conseguiram até hoje. Então, vamos seguir. Quem é o ESFJ? Sua essência, seus valores, o que move por dentro. Exemplo de pessoas famosas com essa personalidade e o que podemos aprender com elas. Como o ESFJ aprende melhor os ambientes, os métodos e os ritmos que fazem sentido para esse perfil. Pontos frágeis que merecem atenção. Não como falhas, mas como convite ao amadurecimento. As oportunidades que favorecem seu crescimento. Onde o ESFJ floresce de verdade. Comunicação e relacionamentos. Como o ESFJ pode se conectar com mais autenticidade e menos desgaste. Dicas práticas para uma vida plena e feliz. Pequenas escolhas que fazem grandes diferenças no dia a dia. O nosso objetivo é simples e bonito ao mesmo tempo. Entender quem é o ESFJ e, a partir desse entendimento, construir junto um caminho digno, significativo e verdadeiro, para que lá no final da vida, essa pessoa possa olhar para trás e sentir, com toda a certeza do coração, que viveu o melhor que pôde. Então, vamos aqui, vamos perguntar. Então, nós vamos perguntar aqui para o Gemini, vamos perguntar aqui a mesma pergunta para o Cloud, vamos perguntar para o Grok também. Vamos lá, Grok, trabalha aí. E para o Chat GPT. Então, são todas essas AIs. E vamos começar pelo Gemini. Seja bem-vindo a este encontro. Bom, deixa eu colocar aqui na tela cheia para vocês verem melhor, né? E assim a gente vai explorando direitinho, devagarinho. Então, ó, ESFJ, crescimento e autenticidade. Seja bem-vindo a este encontro. Hoje olhamos nos olhos do ESFJ, o provedor, o cônsul, o cuidador. Você vai encontrar essas três descrições para essa mesma personalidade. Falar deste perfil é falar sobre o cimento que mantém a sociedade unida. Se o mundo não desmoronou em causa e indiferença, muito se deve à energia incansável dessas pessoas. Vamos traçar esse mapa de evolução para que o ESFJ
não apenas cuide dos outros, mas aprenda a florescer em sua própria jornada. Então, primeiro, a essência, o coração que organiza. O SFJ é movido pelo sentimento extrovertido, o Fê, apoiado pela sensação introvertida, o Si. O que o move? A harmonia coletiva. Ele possui um radar emocional afinadíssimo, capaz de detectar o desconforto de alguém antes mesmo da própria pessoa perceber. Valores, lealdade, dever, tradição e serviço. Para um ESFJ, a vida só faz sentido se ele for útil e se pertencer a uma comunidade, família, trabalho, grupo de amigos. A busca, ele não busca apenas ajudar, ele busca estruturar o bem-estar. Segundo, o espelho de inspiração, famosos ESFJs. Olhar para figuras públicas nos ajuda a ver o potencial deste perfil. Taylor Swift demonstra a incrível capacidade de construir comunidades leais e usar a narrativa pessoal para conectar multidões através de valores e emoções compartilhadas. Hugh Jackman, conhecido como o homem mais legal de Hollywood, exemplifica o ESFJ que equilibra o brilho pessoal com uma gentileza genuína e um senso de dever com seus colegas. Dolly Parton, a personificação da generosidade prática. Ela usa seu sucesso para construir bibliotecas e hospitais, mantendo as raízes e a tradição sempre presente. Como o ESFJ aprende o método do mundo real. O FSJ não é um teórico de Torre de Marfim. Ele é um aprendiz pragmático. Ambientes colaborativos, grupo de estudo e mentoria andam onde haja interação humana. O isolamento drena sua motivação. Aplicação prática. Ele precisa saber o porquê social daquilo. Como este conhecimento vai melhorar a vida de alguém amanhã? Pergunta profunda, hein? Ritmo estruturado, planos de aulas claros, prazo definido e feedback constante. O elogio sincero é o combustível que acelera o aprendizado do ESFJ. Pontos frágeis, convites ao amadurecimento. Não há falhas para áreas de sombra que precisam de luz. A necessidade de aprovação. O ESFJ pode se tornar escravo do obrigado. O amadurecimento aqui é entender que o seu valor é intrínseco, não depende do reconhecimento alheio. Seguir em frente, igual nós do canal Burrinhos Forçados, seguimos em frente. Ninguém assiste nossos vídeos? Não tem problema, seguimos em frente, porque sabemos que estamos trazendo coisas de qualidade. E lá na frente, o público vai reconhecer e vai fazer a parte deles para terem uma vida mais plena, mais interessante. Então, seguimos. Evitação de conflito. Por amar a harmonia, ele pode engolir sapos para não desestabilizar o grupo. O crescimento vem ao aprender que o conflito honesto e às vezes o único caminho para a harmonia real. A sombra lógica, em momentos de estresse, pode se tornar excessivamente crítico ou hiperanalítico de forma fria. Onde o ESFJ floresce? Oportunidade de crescimento. O ESFJ brilha onde a organização encontra a empatia. Lideranças de comunicação, gestão de ONGs, RH, educação ou saúde. Mentoria, transformar a sua experiência de vida em guia para os mais jovens. Isso é muito importante, sabe? Quando você passa dos 50, você tem que começar a servir de farol para os mais novos. Empreendedorismo de serviços. Negócios onde o toque pessoal e a
hospitalidade são o diferencial. Comunicação e relacionamento, autenticidade sem desgaste, para se conectar sem se esgotar. Estabeleça limites. O não é um ato de amor. O SFJ tende a dizer sim para tudo. Aprender a dizer não protege a sua energia, para que quando ele diga sim, seja de corpo e alma. Comunique necessidades, não apenas ofertas. O ESFJ passa tanto tempo perguntando o que você precisa, que esquece de dizer, eu preciso de um abraço, ou preciso de ajuda com a louça. Relacionamentos autênticos são vias de mão dupla. Isso é uma verdade e profunda reflexão. Você tem que... Relacionamentos são de mão dupla. Não é só me dê, e não é só eu e não é só você. É nós. Dicas práticas para uma vida plena. Pequenas escolhas para o dia. O ritual do eu. Reservei 15 minutos por dia onde você... Reserve 15 minutos por dia onde você não está servindo a ninguém. Leia, medite ou apenas tome um café em silêncio. Solte as rédeas. Você não é responsável pela felicidade de todos. Permita que as pessoas cometam seus próprios erros e lidem com as suas próprias frustrações. Valorize o processo, não apenas o resultado. Nem todo dia será produtivo ou harmonioso. Aprenda a encontrar beleza no caos da vida real. Conclusão. Um ESFJ que trilha esse caminho de consciência deixa de ser alguém que apenas agrada para se tornar alguém que inspira. Ele constrói um legado de cuidado, mas mantém o próprio jardim regado. Ao fim da jornada, a certeza não virá de quanto ele fez pelos outros, mas da profundidade das conexões reais que ele sustentou, começando pela conexão consigo mesmo. Faz sentido você enxergar o crescimento por esse prisma de auto-hospitabilidade? Bom, vamos seguir. Vamos agora ver o comentário que o nosso querido amigo aqui estamos agora com o Cláudio. Que tema rico, Dora. Vamos fundo, com respeito e sem rodeios. Quem é o ESFJ? A essência por dentro. O ESFJ, antes de tudo, uma pessoa que sente o mundo através dos outros. Não é metáfora. O sistema nervoso do ESFJ está genuinamente sintonizado no estado emocional das pessoas ao redor. Quando alguém na sala está mal, o ESFJ percebe antes de qualquer palavra ser dita. Quando a harmonia floresce, quando há conflitos, carrega o peso como se fosse seu. Sua estrutura psicológica tem 4 funções centrais. A. Sentimento extrovertido, fé domina. É a bússola moral orientada ao coletivo. A coesão ao bem do grupo. O SFJ não pergunta o que eu quero antes de perguntar o que os outros precisam. E muitas vezes nem chega na segunda pergunta. A sensação introvertida se sustenta. Memória vivida de experiências passadas, amor por tradição, pelos rituais que criam continuamente entre o ontem e o hoje. O SFJ é o guardião da história da família, da receita da vovó, das datas que ninguém mais lembra. Pensamento extrovertido, o TI, complementa. Capacidade de organizar, executar, liderar quando necessário. O SFJ não é só o coração. Quando decide agir, age com eficiência real. E a intuição introvertida emerge. Função inferior, terreno de crescimento. O lugar onde o ESFJ pode, com maturidade, desenvolver visões de longo prazo
e autoconhecimento mais profundo. O que move esse perfil por dentro? A necessidade de pertencer, de ser necessário, de contribuir para algo maior que si mesmo. O SFJ encontra sentido no serviço, mas o risco real é confundir esse serviço com escravidão. O cuidador, o cônsul, o extrovertido, sensorial, sentimental, julgador. Funções cognitivas, fé dominante. Sentido extrovertido, orientações pelo bem coletivo, lê emoções no ambiente, busca harmonia. O se auxiliar, sensações introvertida, ancora no passado e na tradição. Memória afetiva vívida, confiança no que já foi, no que já provou funcionar. De terciário, pensamento extrovertido, organiza e executa, emerge com maturidade, traz eficiência ao cuidado. Unir inferior, intuição introvertida, visão de longo prazo e autoconhecimento, terreno de maior crescimento e vulnerabilidade. Características marcantes, onde floresce ambientes colaborativos, papéis de cuidado, comunidades coesas, rotinas com propósito, reconhecimento genuíno. Pontos de atenção, aprovação externa excessiva, sempre fica preciso ser aprovado. Dificuldade de dizer não, crítica como ameaça, descuido consigo mesmo. Pessoas famosas com esse perfil, olha, Barack Obama, Princesa Diana, Sam Alton, Jennifer Lopez, interessante. Trajetórias de maturidade. Dicas para uma vida plena. Pratique o não compassivo. Dizer não a pedidos externos é dizer sim a você mesmo. Não é egoísmo, é sustentabilidade. Diga mais não. Então, você se enquadra. Olha a parte interessante. Você veio, descobriu que você se enquadra na personalidade ESFJ. Agora você vai se identificar e ver se esses pontos que estão sendo colocados aqui combinam com você. Você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, então você tem que praticar dizer não. Tem que parar de ser explorada. Muitas vezes as pessoas que sabem que você não sabe dizer não, acabam explorando você. Busque aprovação interna primeiro. Antes de perguntar o que eles vão achar, pergunte o que eu realmente penso sobre isso. Receba tanto quanto dá. Lembre-se, relacionamentos são uma via de mão dupla. Você dá e recebe, para manter. Tudo na vida é equilíbrio. Aprenda a pedir ajuda sem sentir que isso diminui o valor que você tem para as pessoas. Distinga cuidado de controlar. Há uma linha fina entre ajudar e gerenciar a vida do outro. Aprenda a oferecer presença sem solucionar tudo. Cultive solitude com intenção. Momentos sozinho não são punição, são onde o ESFJ descobre que ele é além dos papéis que cumpre. Use a tradição como âncora, não gaiola. A si pode paralisar, no sempre foi assim. O crescimento real pede abertura ao novo como raiz no que funcionou. Pessoas famosas, FTJs, Taylor Swift, isso a gente já viu, Princesa Diana, mostra que empatia em escala e liderança, ela tocava em leprosos quando nenhuma câmera precisava estar presente. O legado dela não foi o título, foi a presença. Para o ESFJ, o caminho sem audiência é o mais puro. Barack Obama demonstrou algo que o ESFJ às vezes não acredita ser possível.
que um líder pode ser caloroso, empático e rigoroso ao mesmo tempo. Que dizer não também é uma forma de respeito, que limites e amor coexistem. O padrão que une todos eles encontraram uma coisa maior do que a aprovação de qualquer indivíduo específico. O ESFJ, que ainda busca agradar a todos, está preso numa versão menor de si mesmo. O que floresce é aquele que encontra uma missão e serve a ela, não às expectativas flutuantes dos outros. Então você tem a sua missão, vá em frente, não fique querendo agradar todo mundo. Diga não se não está alinhada com a sua missão, sabe? Identifique quando você está sendo explorado. Aprendizado, pessoal, aprendizado. O importante é identificar esses pontos fracos e trabalhar para melhorá-los. Como o ESTJ aprende melhor? O ESTJ não aprende bem em isolamento teórico, aprende fazendo em contexto com propósito claro e retorno imediato. Aprende em comunidade, grupos de estudo, mentoria, ambiente onde pode aplicar o aprendizado imediatamente para ajudar alguém. A informação que não tem servia concreta para ninguém tende a escorregar da memória do ESFJ. Bom, isso aqui nós já vimos. Aprende quando se sente seguro para errar, porque o Fê é hipersensível à avaliação alheia. Em busca críticas, em ambiente seguro, é encorajado a surpreender. Ritmo ideal. Consistência moderada, sem sobrecarga. O ESFJ precisa de tempo para processar internamente o que aprendeu. E esse tempo não precisa de companhia. Pontos frágeis, como convites ao amadurecimento. Aqui é onde a conversa fica mais honesta e mais útil. A armadilha da aprovação. O ESFJ frequentemente não sabe o que sente, quer ou precisa antes de verificar o que os outros esperam dele. Isso é uma hipocrisia e é estrutura cognitiva. Isso não é uma hipocrisia, é estrutura cognitiva. O Fê dominante processa valores através da lente do grupo. O trabalho de crescimento é aprender a ter uma opinião antes de consultar a plateia. Então, você tem que ter a sua opinião sobre o seu caminho. Baseado na opinião do seu caminho, você vai avaliando o que os outros estão colocando para você. E você vê se alinha ou não se alinha ao seu caminho. A dificuldade com o conflito. Às vezes, a gente tem que respirar fundo e vamos ter essa conversa. Tem que ter a conversa, tem que ter as conversas, tem que ter os conflitos. Vamos resolver, tem que resolver. Mantenha a calma e siga em frente. A dificuldade com o conflito. O ESFJ pode suprimir insatisfação por anos para preservar a harmonia e então explodir de forma desproporcional quando o limite chega. Crescimento está em aprender a nomear desconforto em tempo real antes de acumular. O cuidado como controle sutil. Às vezes o ESFJ cuida demais porque isso lhe dá um papel legível no relacionamento, uma função clara, uma razão de ser necessário. Perceber esse mecanismo com gentileza, sem julgamento, é um passo enorme. A resistência ao novo. Assim, pode tornar o ESFJ conservador em excesso, apegado a formas que funcionaram no passado, mesmo quando o contexto mudou. Amadurecimento aqui é distinguir tradição sábia de inércia disfarçada de virtude. A necessidade de reconhecimento. Não é vaidade, é fome real. O ESFJ doa muito e precisa ser visto nesse dar.
O problema aparece quando o não reconhecimento vira ressentimento silencioso. Solução: aprender a pedir reconhecimento em vez de esperar que apareça. Até diria mais um pouco, sabe? Muitas vezes é tão rico a gente fazer a nossa parte sem esperar reconhecimento. Faça o que é certo, siga no caminho certo. Reconhecimento se vem hoje, amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos. Então, o importante é nunca parar. Seguir em frente com os seus princípios, fazendo o que é certo. Seu trabalho, faça o seu trabalho honestamente, duramente e siga em frente. Comunicação e relacionamento. O ESFJ se comunica com calor genuíno. Lembrança de detalhes, você não estava com dor de cabeça semana passada, como está? Presença real. É o tipo que anota o aniversário de todos, de todo mundo e não espera que lembrem dele. Para se conectar com mais autenticidade e menos desgaste, o SFJ precisa de algumas práticas deliberadas. Aprender a expressão necessária em primeira pessoa, não como reclamação, mas como informação. Eu precisava de tempo sozinho depois do trabalho. Não é rejeição, é comunicação madura. Criar círculos de reciprocidade. Não todos os relacionamentos precisam ter o ESFJ no papel de suporte. Cultivar amizade, onde o dar e receber são simétricos, é proteção contra o esgotamento. Desenvolver tolerância à decepção alheia. O ESFJ maduro aprende que não é sua responsabilidade gerenciar as emoções de todos. As pessoas têm direito de se desapontar. Isso não torna mal. Praticar conversas difíceis com estrutura. O ESFJ, que aprende a dizer quando você faz X, eu sinto Y e o que eu preciso é Z. Se liberta desse peso enorme. Conflito estrutural é menos ameaçador do que conflito exploratório. Um caminho para lá no fim da vida. No final, é essa a pergunta que importa. O ESFJ que viveu plenamente é aquele que descobriu que amar bem não significa se perder no outro. Quer dizer, não também é um ato de amor. Que ser necessário e ser amado são coisas diferentes. E que o segundo vale muito mais. Que ser necessário e ser amado são coisas diferentes. E que o segundo vale muito mais. Que a tradição é linda quando escolhida conscientemente e sufocante quando apenas herdam sem questionamento. Que o reconhecimento que mais sustenta é aquele que vem de dentro, não da plateia, não da família, não das redes. O ESFJ que chega no final da vida com paz é aquele que serviu com liberdade, não por medo de deixar de ser amado, mas porque cuidar das pessoas era a forma mais verdadeira de expressar quem ele era. Isso é dignidade, isso é uma vida bem vivida, devagar e sempre. Essa é a política do burrinho. Devagar e sempre, sem atalhos, só passos. O ISFJ já sabe caminhar, agora precisa aprender a andar também em direção a si mesmo. Muito bonito. Bom, aqui o Grok não quis responder, está em greve. Vou tentar de novo. Grok was unable to finish the reply. Bom, o Grok não quer funcionar. Tudo bem. Vamos agora no chat GPT. Vamos montar isso em formato de falha para live profundo. Perfeito. Vamos seguindo aqui. O ESFJ é frequentemente descrito como uma pessoa calorosa,
consciente, cooperativa, leal e muito atenta às necessidades dos outros. A Myers-Briggs Foundation resume esse perfil como alguém que busca harmonia, gosta de colaborar, cumpre responsabilidade e deseja ser valorizado pelo que contribuiu. O EFSJ, a alma que cuida, organiza e une pessoas. O ESFJ é aquele tipo de pessoa que entra numa sala e percebe rapidamente quem está desconfortável, quem precisa de ajuda, quem ficou de fora, quem está triste, quem precisa ser incluído. Como eu posso tornar esse ambiente melhor para todos? Essa é a beleza do ESFJ. Então, ele quer ver família bem, quer ver amigos unidos, quer ver trabalho organizado, quer ver as pessoas se sentindo acolhidas, quer sentir que a presença fez diferença. O EFSJ não nasce apenas para servir os outros, ele também precisa aprender a cuidar de si mesmo. Então, às vezes, quando a gente se realiza servindo aos outros, a gente esquece da gente mesmo. Sabendo disso, a gente tem que se proteger e começar a cuidar um pouquinho de si mesmo, né? A essência do ESFJ. O ESFJ é movido por valores como lealdade, responsabilidade, afeto, estabilidade, tradição, cooperação, respeito e reconhecimento. Bom, aqui a gente já discutiu muito desses. O problema começa quando o ES acredita que para ser amado precisa agradar o tempo todo. Aí nasce o cansaço, nasce a ansiedade, nasce a mágoa silenciosa, nasce aquela sensação, eu faço tanto por todos, mas quem olha por mim? Esse é um dos grandes caminhos do amadurecimento do ESFJ. Aprender que amor verdadeiro não existe autoabandono. Pessoas famosas associadas: Ariana Grande, LeBron James, Larry King. Disciplina social, James. Aprende melhor, isso que nós já entramos também. Transformação, cronograma, pontos frágeis, agradar demais, isso é muito importante. Não busquem agradar demais. Eu posso ser bom sem estar disponível para todos. Não tem como você agradar a todos. Medo de decepcionar. O importante aqui é você fazer o seu melhor. Eu sou responsável pela minha intenção e pelas minhas atitudes. Não sou responsável por controlar todas as reações do mundo. Sensibilidade à crítica. Existe algo útil aqui? Se sim, melhora. Se não, solta. Isso é verdade. Viver pela aprovação. O ESFJ pode medir seu valor pelo quanto é necessário para os outros, mas uma pessoa não vale apenas pelo que entrega. O ESFJ precisa repetir: eu tenho valor mesmo quando descanso, eu tenho valor mesmo quando digo não, eu tenho valor mesmo quando não estou agradando. Dificuldades com conflitos. Bom, nós já entramos nesse assunto, né? Você não pode fugir. Paz não é fingir que está tudo bem. Paz madura é falar com respeito antes que a mágoa vire distância. Onde o ESFJ floresce? Em ambientes, em lugares onde pessoas, propósitos, rotina, reconhecimento e impacto real. Comunicação em relacionamentos. Pedir claramente em vez de esperar que o outro adivinhe. Eu preciso mais da sua presença e mais presença. Eu fiquei magoado com isso. Tem que comunicar. A comunicação é um pilar muito importante. Não acumular mágoas, amar sem controle, crescimento financeiro para o ESFJ. Esse ponto é muito importante. O ESFJ pode gastar dinheiro para agradar, presentear, ajudar familiares, manter aparência ou evitar conflito. O coração é bom, mas sem limite financeiro
a bondade vira vulnerabilidade. Para crescer financeiramente, o ESFJ precisa criar regras antes da emoção chegar. Tenha um orçamento, não empreste dinheiro sob pressão emocional, construa reserva de emergência, invista em habilidades relacionadas e profissionais, pare de confundir aparência com valor. Dicas para uma vida plena. Aqui vai um guia simples, bonito e real para o ESFJ. Escolha pessoas que também cuidem de você. Não viva apenas cercado de pessoas que precisam de você. Viva também cercado de pessoas que enxergam você. Tenha um ritual de silêncio. Vive muito voltado para fora. Precisa de um momento voltado para dentro. 10 minutos por dia sem celular, sem demanda, sem agradar ninguém. Pratique o não elegante. Não precisa ser agressivo. Diga: eu gostaria de ajudar, mas hoje não posso. Não consigo assumir isso agora. Preciso cuidar das minhas prioridades também. O não protege a sua missão. Não transforme cuidado em identidade total. Você é mais do que quem ajuda. Você é uma pessoa inteira. Tenha hobbies, tenha estudo, tenha um corpo saudável, tenha sonhos próprios, tenha vida interior. Celebre pequenas vitórias. O ESFJ muitas vezes vê o que falta fazer, quem falta ajudar, o que ainda não está perfeito. Mas a alma precisa de celebração. No final do dia, pergunte: o que eu fiz bem hoje? Onde eu fui verdadeiro? Onde eu cresci um pouco? Aprenda a receber. Receber ajuda, tem que dar e receber. Construa sua vida com significado, não apenas com obrigações. O ESFJ pode virar especialista em cumprir deveres, mas a vida não pode ser apenas agenda, família, trabalho e responsabilidade. Também precisa ter beleza, precisa ter alegria, precisa ter descanso, precisa ter sono, precisa ter Deus, espiritualidade, natureza, arte, música, caminhada, conversas boas, café sem pressa. A vida plena não é só servir, é também saborear. A grande mensagem para o ESFJ. Querido ESFJ, talvez você tenha passado a vida tentando ser forte para todos. Talvez você tenha sido aquele que organizou, ajudou, lembrou, cuidou, segurou a barra, manteve a família unida, evitando conflitos, sorriu mesmo cansado e disse: tudo bem. Quando não estava, tudo bem. Mas hoje fica uma mensagem: você também merece cuidado. Você não precisa desaparecer para ser amado. Você não precisa carregar tudo para provar valor. Você não precisa agradar todos para ser uma boa pessoa. O seu dom é lindo, você sabe criar laços. Mas o seu crescimento começa quando você cria também um laço verdadeiro consigo mesmo. O ESFJ maduro é uma das presenças mais bonitas que existem. Cuida, mas não se abandona. Ama, mas não controla. Serve, mas não escraviza. Organiza, mas não sufoca. Pertence, mas não perde a própria voz. E talvez, lá no final da vida, o ESFJ feliz seja aquele que consegue olhar para trás e dizer: eu amei muito, eu cuidei muito, eu construí pontes, eu fiz pessoas se sentirem menos sozinhas, mas também aprendi a cuidar de mim. E, por isso, vivi com dignidade, verdade e coração. Essa é a jornada do ESFJ, transformar cuidado em sabedoria, presença em propósito e amor pelos outros em uma vida que também honra a própria alma. Então, pessoal, esse é o nosso querido ESFJ. Então, vamos aqui
Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha na apresentação gerada pelo Notebook LM. Tá joia? Vamos ver no Notebook LM. O que nós temos aqui no Notebook LM? Isso aqui. Aí no Notebook LM nós temos uma pequena... Esses documentos foram gerados e vão estar disponíveis para vocês. A personalidade em 2 minutos. Isso acho que é um vídeo. Caminho, flash. Via completa, a engrenagem. Vamos ver esse aqui. Vamos lá, ver essa apresentaçãozinha. São 13 slides, rapidinho, a gente termina aqui. O fim em mente, construindo um caminho digno, significativo e verdadeiro. Isso aqui é o objetivo, entender quem o SFJ é na sua essência e o que move por dentro. O caminho do amadurecimento agora, amadurecimento e virando uma vida plena. O método desmistificar a mente do ESFJ, honrar suas forças e iluminar gentilmente seus pontos cegos. O destino, garantir que no final da jornada você possa olhar para trás com a certeza de que viveu o melhor que pôde e amou de forma autêntica. Então essa é a busca da plenitude. Esse é a bússola do cuidado, o guia definitivo para florescer o ESFJ. Um mapa visual de crescimento pessoal, funções cognitivas e amadurecimento. Para a personalidade, o provedor. Para ser lido com calma, reflexão e com o coração aberto. Então essa é a ideia. Vocês vão ter essa apresentação, tanto aqui, mostrando aqui para vocês, como vou colocar ela disponível no site também. Então, a alma do cônsul, o alicerce humano que sustenta as comunidades. Presente em cerca de 12% da população. Que joia! O SFJ é o tecido social que mantém as instituições e as relações unidas. Você vê coração estrutural, empatia prática, o desejo, não apenas de sentir a dor do outro, mas de resolvê-la com uma ação autêntica no mundo. Dever moral, uma bússola interna inabalável, focada na responsabilidade, tradição em fazer as coisas certas. Dever normal, uma bússola interna inabalável, focada na responsabilidade, tradição em fazer as coisas certas. Já repetindo aqui, né? Construção de comunidade. A profunda necessidade de pertencimento, de hospedar, conectar as pessoas e garantir que ninguém se sinta excluído. Muito bonita a apresentação. Aqui a arquitetura cognitiva, motor interno de 4 engrenagens. Aqui o espelho gigante que compartilha a essência. O Papa Francisco, poxa, Taylor Swift, Simone Biles, dedicação e prática. A estrutura ideal, como a mente absorve o mundo, onde murcha a geada, onde floresce o solo fértil. Aqui a zona de alerta, espiral de ansiedade e o botão de reinício. Aqui a poda necessária, convertendo fragilidade em maturidade, sacrifícios excessivos, cuidado sustentável, dependência de aprovação, validação interna, rigidez inflexível. Bom, isso aí nós já comentamos. Isso aqui é um resumo bem legal. A arquitetura profissional, onde ele encontra propósito, trabalhando em grupos, aprendendo a dizer não, o raio-x do relacionamento, amor, lealdade, limites. É um parceiro feroz com
Então você vê necessidade do grupo, minhas necessidades, comunicação assertiva e autêntica, que é onde você vai florescer, expressando o que você sente, trabalhando junto com a sua comunidade, com seus relacionamentos. O antídoto para o desgaste, poder do tempo sozinho. Como grandes cuidadores, o SFJ acredita que o tempo a sós é opcional, até atingirem a completa exaustão. Então, você tem que ter um tempo para você. Cultivo físico e organizacional, jardinagem, cozinhar uma receita tradicional, reorganizar um espaço físico na casa. Argumento emocional, visitar memórias significativas, montar álbuns de fotografia, ou fazer um journey, um jornal. Hobbies estruturados, prática individual com regras claras de reconectar a sensação tátil de controle e continuidade. Aqui um micro escolhas diárias, um checklist do autocuidado do ESFJ. Crie um espaço para a sua própria voz. Todos os dias pergunte a si mesmo o que eu quero, antes de perguntar o que o grupo precisa. Aceite o elogio sem se desviar. Aprenda a dizer apenas obrigado, observando a validação sem a necessidade de minimizá-la ou mudar de assunto. Desacelere a reação a conflitos. Diante de uma tensão, conte até 10 e recorra à análise lógica antes de assumir culpa ou projetar pânico. Não fuja das conversas difíceis que nós temos que ter. Pratique a flexibilidade deliberada. Quebre uma pequena rotina ou regra de forma segura, de vez em quando, para mostrar a si mesmo que a improvisação pode ser bela. E aqui, obra-prima invisível, uma vida plena vivida. O maior legado do ESFJ não está em inovação abstratas ou prêmios solitários. A sua verdadeira obra de arte é a vida das pessoas que ele tocou e a comunidade que ajudou a erguer. Ao abraçar suas fraquezas, aprenda a cuidar de si, mesmo com a mesma devoção que dedica às outras pessoas. E ancorar-se no momento presente. O ESFJ garante que, ao final da vida, o jardim que cultivou dentro e fora de si seja um refúgio de amor autêntico e dignidade inabalável. Então, essa é a apresentação sobre o perfil ESFJ. Então, é isso, meus queridos amigos. Essa foi a nossa apresentaçãozinha sobre o perfil ESFJ. Espero que tenham gostado e essa é a continuidade. Temos muitas coisas pela frente. Terminar os sentinelas, depois vamos voltar para os sites e conversar sobre a jornada do burrinho. Nós temos várias jornadas do burrinho. Nossa jornada demos uma parada na jornada para deixar todo mundo alinhado com a sua personalidade. Então, criamos na paginazinha, colocamos a página do burrinho, nós incluímos todas as personalidades, fizemos os nossos vídeos, colocamos os nossos vídeos disponíveis e seguindo em frente, estamos seguindo em frente. Aqui é a nossa página do burrinho. Então, nós temos muitas coisas ainda para fazer. Mas essa é a ideia, né? Todo dia um passinho, todo dia um passinho. Hoje temos que voltar a corrida, vamos continuar melhorando a nossa corrida.
Estamos correndo 10 quilômetros toda semana, uma vez por semana, no meio da semana, entre 5 e 10. Vamos começar a correr 2 vezes no meio da semana e uma vez no final de semana, acima de 10 quilômetros. O caminho é longo, pessoal, o caminho é longo. O caminho é longo. Nós estamos numa maratona, não num sprint. Tá joia? Então, essa foi a personalidade ESFJ. E 12% da população mundial faz parte dessa personalidade. Isso aí. Esse é o pontapé inicial. Temos muito mais que aprender. Mas não podemos deixar os fundamentos para trás. Essa é a ideia. Então, ficando por aqui, um grande abraço. Vejo vocês no próximo perfil, na próxima personalidade. Grande abraço.